Nós invocamos a intercessão das santíssimas almas do purgatório, a Igreja Padecente, e nós invocamos todas as graças contidas no coração de Deus que perpassam por todos os santos, os anjos que intercedem por nós, do alto do céu, a Igreja triunfante. Eis a cruz de Cristo, fugir forças inimigas, pois venceu o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Aleluia. Eis a cruz do Senhor, fugir hostes infernais, pois venceu o leão da tribo de Judá, das terras de Davi. Aleluia. Eis a cruz de Cristo, fugir forças inimigas, pois venceu o leão da tribo de Judá, da descendência de Davi. Aleluia. Nós queremos pedir a intercessão de São João Batista, que ele, às margens do rio, ali, como o Espírito ressuscitou, batizando os homens com o batismo de arrependimento, Jesus ele caminha, entra na fila desses pecadores públicos, ele começa a se humilhar e assumir a nossa condição, os nossos pecados. Deus nos sofrer, como vai dizer o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Mas o profeta João Batista ali, ele vê Jesus se aproximando, ele diz que ele é pequeno, que ele batiza com água, mas virá um maior após ele, que esse é maior do que ele, e que ele não é digno de desatar as suas sandálias, de desamarrar as suas sandálias. Esse é quem batiza com fogo e com o Espírito Santo. E ele vai dizer, representado ali no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu quero que você levante a sua mão direita e fale, eis o Cordeiro de Deus, olhando para a cruz, aquele que tira o pecado do mundo, com autoridade. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Irmãos, para chegarmos às curas que o Senhor realizou através das suas santas chagas, nós precisamos ter um entendimento. Quais são as nossas chagas? O homem foi criado por Deus, como diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, foi criado à sua imagem e semelhança. A Trindade Santa, reunida em amor, transbordante. Ele não precisava nos criar, porque ele é pleno, ele é alegre, ele é completo, mas ele desejou e ele começou a criar a luz. E ele vai criando, ele vai manifestando o seu amor na criação, criando as criaturas, os seres animados das águas. Ele vai criando todos os seres vivos. E depois, no final, para coroar toda a criação, ele cria o homem. Ele sopra no homem o hálito da vida. O homem passa naquele momento a ser vivente, recebe uma porção do Espírito de Deus, um hálito da vida. E Deus recomenda que não toque no fruto da árvore do meio do jardim. Eva, seduzida e enganada pela serpente, rompe ali aquela aliança. O homem, naquele momento que come do fruto, ele perde a graça natural do estado. A partir desse momento, o homem se torna inimigo de Deus. E o homem inimigo de Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é se esconder de Deus, é fugir de Deus. Por isso Adão se esconde de Deus no meio da mata, quando escuta os passos do Senhor se aproximando do jardim.
A natureza humana naquela hora foi ferida pelo pecado. A partir desse momento, a harmonia que existia entre Deus e o homem, entre o homem e a natureza, foi rompida. O homem é expulso do jardim. Deus recomenda que os anjos com espadas flamejantes guardem o jardim. O homem agora vai ter que suar, vai ter que trabalhar. Eu sempre gosto de, nas pregações, de partilhar as visões particulares da beata Ana Catarina Emerite. Adão, segundo essa visão da beata Ana Catarina Emerite, ela tem essa visualização, ela vê Adão saindo do jardim triste, chorando, e ele para numa pedra e ele começa a chorar, porque ele perdeu a amizade de Deus. Agora ele vai precisar trabalhar com o suor do seu rosto para se alimentar. Ele tinha tudo no jardim, só uma ordem foi dada, e assim ele traiu. Quantas vezes no nosso dia nós traímos o Senhor? Chagados pelo pecado original, nós temos tendência ao mal, tendência ao pecado. A visão da beata vê Adão naquela pedra chorando, e ela tem uma visão simultânea ao mesmo tempo. Ela vê Jesus saindo da ceia com seus apóstolos. Ele acaba de ser traído e ele se dirige ao Getsemane. Ele começa a entrar em agonia e ele para num lugar para orar, e ele começa a orar e suar sangue de tamanha angústia. E ali a beata, ela vê que é a mesma pedra onde Adão chorou, e ela vai ter um entendimento que Jesus assumiu todas as dores e sofrimentos, os choros, desde Adão, vai durante todos os homens que viveram, que vivem e que vão viver, até o último homem que vai nascer. Jesus assumiu os sofrimentos desse homem. E eu quero ler para vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 53. Eu peço que você feche seus olhos, abra o seu coração e deixa Deus tocar a sua alma com essa palavra. No livro do profeta Isaías, capítulo 53. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares. O seu aspecto não podia seduzir-nos, era desprezado. Era a escolha da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades. Ele carregou os nossos sofrimentos e nós o reputávamos como castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados, graças às suas chagas. Repita isso comigo. Fomos curados, graças às suas chagas. Olha para mim. Vamos fazendo um caminho com Jesus. Ele foi desprezado. A palavra, o profeta Isaías vai descrevendo todo o sofrimento de Jesus. Ele entra em agonia no Getsemane, ele acaba de ser traído por um amigo. Imagina um amigo que você mais confiou, que sentou na mesa com você no momento mais importante, no ápice da sua missão. Quantas vezes acontece conosco? Nós somos desprezados. Quem já se sentiu desprezado, levanta a mão. Jesus se sentiu desprezado com você naquela hora que você foi desprezado. Os padres da igreja, os nossos pais da fé,
no período apostólico, vai falar que por um só homem, contemplando a passagem, que um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem haveria de ser vencido esse pecado. Jesus, o novo Adão, o Adão regenerado. Se todas as criaturas, por livre e espontânea vontade, subissem ao altar do Senhor e se ofertassem em sacrifício, não seria válido como o sacrifício de Jesus, porque Jesus é vítima inocente. Ele sofreu, ele não abriu a boca, ele foi conduzido ao matadouro nas mãos do tosquiador, como vai narrar o profeta Isaías, no capítulo 53. Ele não abriu a boca, as pessoas cuspiram em Jesus, ele não reclamou, as pessoas traíram Jesus, ele não reclamou. Ele vai falar que ele veio na terra para fazer a vontade do Pai. E eu quero falar para você, não foi só ele, eu e você, nós viemos nessa terra para fazer a vontade do Pai. Todas as vezes que esse sacramental da capelinha de Jesus das Santas Chagas, que é uma resposta de um período do padre Reginaldo Manzotti, fazendo escuta profética, quando comemorou 10 anos do projeto Evangelizar, numa vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento, Deus revelou para ele a devoção que ele deveria empreender, que era a capelinha de Jesus das Santas Chagas. Essa devoção, ela vem como fruto de uma fundação lá do século XVII, meados do século XVII, 1760 e pouco, numa fundação de São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. É a mesma fundação, é a fundação da Ordem da Visitação, é a mesma fundação que o Senhor manifestou o Sagrado Coração através da Santa Margarida Maria de Alacoque. Essa ordem é uma ordem contemplativa, ela intercede pelo Papa, ela tem uma vida monástica e contemplativa. Essa devoção é uma devoção contemplativa, porque quando ela vai para a sua casa, é uma contemplação que o Senhor quer falar ao teu coração, e se você não silenciar, você não vai ouvir, porque o Senhor deseja visitar pessoas enfermas, porque essa é a missão do carisma da Capela de Jesus das Santas Chagas, é curar, é libertar, é visitar as pessoas. Ela é entranhada na misericórdia. A irmã Maria Marta de Chambon, somente no século, meados do século XVIII, quase no século XIX, que ela vai receber a visita de Jesus, e Jesus se revela para ela e mostra para ela as chagas. Essas chagas que Tomé, com pouca fé, queria ver, porque ele não cria. Jesus aparece entre os apóstolos no Evangelho de São João, capítulo 20, e se mostra: põe a mão no meu lado. Jesus, ele é traído, ele é açoitado com um chicote. O chicote tem 7 pontas, nessas pontas tem ossos dos joelhos de cordeiro, que é duro. Esse instrumento ele vai arrancando carne. Jesus é flagelado 40 vezes menos umas, que era a máxima condenação. Pilatos queria fazer Jesus passar por um sofrimento para que ele não morresse, para que ele não fosse condenado à crucificação. Mas aí o sinédrio reunido, aqueles que diziam amar Deus, foram os homens que foram capazes de matar o nosso Senhor, de destruir o nosso Senhor. São Francisco de Assis, diante desse sacramental, ele começa a chorar, porque ele faz a experiência da vida contemplativa.
A contemplação é você silenciar o mundo externo, ainda que tenha barulho, você fazer um silêncio interior e deixar Jesus falar com você. Jesus, ele faz essa experiência acontecer na vida de São Francisco, porque São Francisco, ele deu oportunidade. E São Francisco, contemplando a cruz, ele começa a chorar e ele fala: o amor não é amado. São Francisco de Assis, ele vai inflamar os seus olhos, os seus globos oculares, ele vai ficar cego de tanto chorar, porque o amor não é amado. Todas as vezes que a capela chegar na tua casa e que o Senhor te permitir ser as pernas dele, que o Senhor te permitir ser as mãos dele para cumprimentar alguém, que o Senhor te permitir sejam os seus lábios a proferir uma palavra, uma profecia, uma palavra de vida. Como é bonito alguém doente receber uma pessoa muito simples, que às vezes não teve um estudo da palavra de Deus, mas que salva. Jesus te ama, Ele quer ver você curado. Levanta daí, meu irmão, vem aqui, dá um abraço, e aí você comunica o amor de Deus. Irmãos, todas as vezes que a capela for para a sua casa, faça um momento de contemplação, de silêncio, olhe para a capelinha, faça essa escuta. O que Jesus quer que eu faça? Ele quer falar para você e com você, quer falar para a tua casa, quer falar para o teu bairro. Quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus viva nesse mundo tão chagado, tão ferido? E nós que fomos curados pelas chagas de Jesus, precisamos ser embaixadores de Cristo, como diz a palavra do Senhor. Põe a mão no seu coração, eu quero fazer uma oração por você. Senhor, nós pedimos nessa noite que tudo que foi falado não se perca no tempo, não se perca nas correrias dos nossos afazeres, mas que o Senhor possa nos lembrar. Mensageiro, os anjos têm essa definição, mensageiro. Toda vez que você receber a capelinha de Jesus das Santas Chagas, tome posse de uma graça angelical. Você é um enviado de Deus para fazer as visitas. Esteja preparado para contemplar milagres acontecendo. Abra-se ao Senhor, abra seu espírito. Deixa Jesus visitar as casas, as famílias. Deixa Jesus caminhar através das suas pernas. Deixa Jesus abraçar através dos seus braços. Deixa Jesus amar através de você. Repita comigo: por tuas chagas fomos curados. Por tuas santas chagas, Senhor, fomos curados. Eu já te convido a dar um abraço nesse irmão que está do seu lado e falar com ele: por tuas chagas, Senhor, fomos curados. E agora nós vamos vivenciar aquele momento onde as capelinhas vão passar. Eu me lembro que uma vez nós estávamos intercedendo para o encontro oracional de Jesus das Santas Chagas, e o Senhor nos falou em espírito e nos deu uma visão. Quando a capelinha entrava numa casa e alguém com fé abria aquela capelinha, era como um raio de sol invadindo aquela casa e iluminando a casa. Às vezes a gente busca o Senhor com tanto desejo, com tanta entrega, e parece que a tribulação só aumenta, não é assim? A gente se aproxima mais de Deus e aquilo começa a tribular. Mas eu quero te falar que para as maiores batalhas são destinadas para nós que escolhemos o lado do vencedor, estão destinadas também as maiores vitórias.
Amém? Você é um vitorioso em Jesus Cristo. Amém? Fala, eu sou um vencedor em Jesus Cristo. Isso. Agora as capelinhas vão passar. Faça essa experiência interior com o Senhor Jesus. Faça essa experiência que fez o apóstolo que não acreditava em Jesus, Tomé, de tocar as chagas do Senhor, mas ele fez a experiência de aumentar a fé dele, de crer, e ele respondeu: meu Senhor e meu Deus. Por isso, Senhor, nós consagramos esse momento as tuas 5 chagas dolorosas e gloriosas. Benditas chagas, Senhor, fonte de nossa alegria, fonte de nossa salvação. Nós fomos curados, Senhor, graças às suas santas chagas, Jesus. Essas chagas que às vezes não é honrada, que não é compreendida, que não é acolhida, Senhor. Que o Senhor possa tocar as pessoas, as famílias, os corações. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, através desse toque de fé, as famílias que necessitam de uma resposta tua, Senhor. Que o Senhor possa nos tocar essa noite, através desse sacramental, e impulsionar o nosso coração a lutar mais, a guerrear mais no campo espiritual, a nos levantar, Senhor, como homens e mulheres da oração, como guerreiros de Israel, que vão combater, que vão guerrear, Senhor. Muitas das vezes nós vamos guerrear sozinhos, por uma casa inteira, mas que você seja o último, ainda que sozinho, guerreie, levante de madrugada, fala com o Senhor, faça a experiência do profeta, fala, Senhor, com o teu servo, escuta, deixa Deus falar o teu coração, deixa Deus te tocar nessa noite, se abra a experiência com